Na ceia judaica, a criança pergunta ao mais idoso: por que esta noite é mais importante que as outras noites? A ceia dos judeus, a ceia pascal, é uma memória da libertação, da escravidão do Egito, onde Deus sela uma aliança com o seu povo. Jesus, ao celebrar com seus discípulos sua última ceia, ele deixa sinais peculiares para dizer da sua entrega, para sinalizar, para sacramentar a sua entrega como oferta de si para a salvação de todos. E hoje, ao celebrarmos a Eucaristia, nós retomamos aquilo que o Senhor ordenou aos seus apóstolos, os quais nos transmitiram pelo sacramento da ordem para que todo o povo de Deus tivesse esta fonte inesgotável que sustenta o caminho da igreja, este momento culminante onde toda a igreja, militante e celeste, glorifica a Deus nas alturas, com a oferta que é agradável a Deus. Então, se hoje nós estamos aqui, graças à entrega de Cristo, graças a Deus, porque Ele, na sua infinita misericórdia, suscitou nos apóstolos esta vocação. Jesus, ao chamá-los, Ele chamou a cada um de nós. E hoje aqui, congregados como discípulos, devemos renovar a nossa adesão ao seu projeto. Tem uma música que diz: comungar é tornar-se um perigo. Qual que é o perigo de comungar? Perigo de termos a vida como a de Cristo. Mas o perigo maior é de, mesmo conscientes desta missão e vocação, nós nos isentarmos de nos ofertarmos, de participarmos desta oferta de Cristo. E por isso repetimos, para aprendermos, para entendermos. Jesus fala: o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Por isso repetimos. Sem repetição não há aprendizagem. Repetir, mas não da mesma forma, buscando aprofundar. E aí está o calendário da igreja, o calendário litúrgico, que, como numa espiral, nos faz reviver a cada ano este mistério e corresponder. E aí vem a nossa contrapartida, porque o que Jesus deixou como sinal para sermos discípulos dele é se nós tivermos amor uns aos outros. O lava-pés é este símbolo. Mas hoje, o Papa Leão XIV trouxe uma expressão muito interessante. Ao lavar a nossa carne, Jesus purifica a nossa alma. Então há aqui não só um gesto simbólico e externo, há uma realidade profunda que toca a nossa alma, todo o nosso ser, para que também nós nos inclinemos diante dos irmãos e irmãs. E quais são estes? O próximo, e qualquer próximo,
especialmente aquele mais fragilizado, aquele mais necessitado, aquele na crise, na necessidade, seja material ou até espiritual. Então, dar esse gesto do Cristo para estes irmãos, no exercício da caridade, é dar sentido também para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa fé. Então, revisitamos este lava-pés com Jesus para que nós nos conscientizemos que também nós devemos ser, na missão do dia a dia, como pai de família, como educador, como missionário, como religioso, religiosa, como estudante, como trabalhador, como aposentado, como doente, como cuidador de doentes, de idosos, enfim, em todas as nossas realidades humanas, na família, na comunidade, na sociedade, todos nós exercitamos este lavar-pé. Lavar-pé é serviço, é cuidado. Então, antes do banquete, servir. E mesmo no banquete, servir. Para depois do banquete, servir. Tudo consiste em servir com amor. Possamos, então, sentir-nos contemplados por nosso Divino Mestre, porque é Ele mesmo que está servindo a nós com esta palavra que traz para nós a memória do povo de Deus, com esta palavra que, como salmista, nós nos conscientizamos que o cálice é a nossa comunhão com o sangue de Jesus, que o pão e o vinho consagrados sobre este altar é um sinal efetivo, determinante do amor de Deus por nós, e por isso termos este testemunho no nosso dia a dia, como igreja, povo de Deus, proclamando a palavra, como igreja, povo de Deus, testemunhando a nossa fé, não de uma forma ostensiva ou desrespeitosa, mas num diálogo com a sociedade, numa presença transformadora, mas não opressora, porque aquele que é Senhor, Ele não veio oprimir os seus, Ele veio servir. Então, o ministério que nos foi comunicado é para que nós não sejamos meros ditadores numa sociedade, meros senhores feudais como antigamente, mas sejamos homens e mulheres dedicados a comunicar o Cristo vivo. Se nós estamos neste tríduo pascal, passando por, mais uma vez, por cada momento da vida do nosso Divino Mestre, mas não é para que nós fiquemos aprisionados no passado, mas a realidade é viva. O acontecimento Cristo é contemporâneo. Na verdade, o Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso nós dizemos na oração da coleta, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, por todos os séculos dos séculos. Então nós queremos reconhecer neste senhorio de Jesus, não mais um reizinho, mais um dominador na nossa sociedade, mas um que definitivamente estabelece um reino de paz e justiça, um reino de vida e verdade, um reino onde Ele tem como trono a cruz, um reino onde a sua coroa
é espinho. Quer dizer, ele sofre por nós. Como devemos sofrer todos que nos tornamos na missão do dia a dia, como pai ou mãe, como educador ou educadora, como profissional no mundo, sacrificar a nossa vida. E não compreendam o sacrifício como uma mutilação, como algo que nos machuque, embora às vezes nós soframos, mas é o sofrer do amor, o sofrer da mãe que vê o sofrimento do filho, o sofrer do pai, o sofrer dos irmãos que têm compaixão uns pelos outros. Então este sofrimento é amor. Então Cristo não quer que nós sejamos meros aproveitadores, como surgem na sociedade os mais espertos que estão se aproveitando daqueles mais simples, mas dentro de um projeto de fraternidade. Sermos irmãos, companheiros, comemos do mesmo pão e do mesmo vinho. E hoje a experiência de comungar sob as duas espécies. Não quer dizer que nas outras missas o símbolo é mais fragilizado. Pelo contrário, o menos é mais. Mas hoje, ao comungarmos as duas espécies, nós queremos, como aqueles que ouviram, tomai e comei, tomai e bebei, e vamos então sentir o gosto do pão, e vamos sentir o gosto do vinho. Não se preocupe, o vinho é sem álcool, viu? Porque o padre aqui também não toma nada de alcoólico. Mas termos na fé esta notícia é verdadeiramente corpo e sangue, é o Senhor. Ele quis se dar por nós. E na cruz, aquele cálice foi derramado generosamente. E por isso sangue e água jorraram do coração de nosso Senhor, no símbolo dos sacramentos, da Eucaristia e todos os outros. Desde o batismo, nós somos generosamente cuidados destes sacramentos. Possamos honrá-los hoje pela manhã, com o nosso arcebispo, Dom Valmor, os bispos auxiliares, todos os padres da nossa arquidiocese, representantes de todas as comunidades, inclusive aqui da nossa paróquia, nós renovamos esta unidade. A Eucaristia é que nos une, a Eucaristia é que nos faz igreja, comunidade de fé e amor, que não só celebra, mas vive aquilo que celebra. E por isso tantas pastorais, o trabalho catequético, evangelizador, o cuidado com os pobres, tudo isso como exercício de lavar os pés uns dos outros. Que sejamos fiéis, irmãos, que sejamos dóceis ao Espírito Santo e deixemos o Cristo agir em nós, servir em nós e conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus fez com seus discípulos, quero hoje lavar os pés dos homens, do terço dos homens, e nessa dedicação orante que eles têm, e não só porque são homens que atuam na nossa comunidade, em várias pastorais e movimentos, gostaria de lavar os pés de cada um e de todos. Mas este lavar os pés é símbolo daquilo que nós buscamos viver todos os dias nessa comunidade paroquial. Então, que Jesus possa ser ouvido neste gesto,
que nós escutemos o nosso Divino Mestre e nós lavemos os pés uns dos outros. Bom seria se daqueles que eu lavei os pés, os outros pés fossem lavados. Bom seria se aquilo que surge como fragilidade, como necessidade, fosse contemplado por todos nessa caridade fraternal. Vamos então acompanhar este gesto que, para mim, me comove tremendamente, porque vai repassando tantas situações e pessoas as quais, ouvindo, ou falando, ou me dedicando, eu vi o Cristo cuidando e curando. E por isso, ao lavar os seus pés, senhores, que os senhores sintam o próprio Cristo, não para meu deleite, mas para a nossa salvação. Ele lava nosso corpo, Ele lava a nossa carne, para que a nossa alma seja generosamente aberta ao seu mistério de amor. Vamos então, cantando e rezando, acompanhar este gesto.